Olá pessoal, me chamo Edson Alves e sou professor na faculdade UNB Gama. Hoje vamos resolver o Etcoder Beginner Contest 047. Se você ainda não conhece as questões desse evento, sugiro que você pause o vídeo e tente resolvê-las antes. Se puder fazer o evento em modalidade virtual, melhor ainda. Na descrição do vídeo temos o link para o evento e também esclarecimentos a respeito das soluções apresentadas e do público-alvo desse vídeo. Isso dito, vamos às soluções. Estes foram os 4 problemas que compuseram o evento. O primeiro problema é o problema A, lutando por doces. 2 estudantes do jardim de infância do Etcoder estão brigando por conta dos doces. Há 3 pacotes de doces, cada um contendo A, B e C doces, respectivamente. A professora Evi está tentando distribuir os pacotes entre os 2 estudantes, de tal forma que cada estudante consiga o mesmo número de doces. Determine se isso é possível. Note que Evi não pode tirar doce dos pacotes, de modo que cada pacote deve ser entregue na íntegra para cada um dos estudantes. Há uma restrição para esse problema que limita os valores das variáveis A, B e C ao intervalo entre 1 e 100 unidades. A entrada é dada em uma única linha, com os valores de A, B e C separados por um único espaço em branco. Na saída, deve ser impresso IES, caso seja possível distribuir os pacotes entre os estudantes de tal forma que cada um termine com o mesmo número de doces, ou, caso contrário não sendo possível, imprima NO. Foram dados 3 exemplos de entradas e saídas válidas. No primeiro exemplo, o primeiro pacote tem 10 doces, o segundo pacote tem 30 e o terceiro tem 20 doces. Então, há uma maneira da professora fazer a divisão, dar o primeiro e o terceiro pacotes para um dos estudantes e o segundo pacote com 30 unidades para o segundo. Assim, um fica com 30 doces e o outro fica com 10 mais 20, também 30. No segundo caso, eu tenho 2 pacotes com 30 doces cada e um pacote com 100. Então, caso alguém receba esse de 100, o outro, mesmo que fique com todo o restante, não consegue 100 doces, então não é possível. No terceiro caso, também é possível. Uma divisão possível é dar o primeiro pacote para uma criança e os outros 2 para outra. Os outros 2 pacotes têm 25 e 31 doces respectivamente, totalizando 25 mais 31, 56, que é a mesma quantidade do primeiro pacote. Então esse é um problema bastante tranquilo. Atentando ao fato que os pacotes não podem ser fracionados, só há uma maneira de distribuir esses doces com a igualdade entre as crianças. Você pega o pacote que tem o maior número de doces, entrega para uma criança e os 2 restantes para outra. Naturalmente que se a criança que recebeu o pacote com o maior número de doces ficar com a quantidade distinta da soma dos outros 2, não será possível. Então, dado esses 3 valores, se eles estivessem em ordem crescente, isso não é garantido no input, você pode estabelecer essa garantia ordenando esses valores no seu código. Há uma única condição a ser testada, se o maior valor C é igual à soma dos dois valores. Mesmo que você recorra a uma rotina de ordenação para fazer somente esse cheque, a solução continua com complexidade constante, afinal, o número de comparações feitas nesse problema não depende da entrada. Aqui está o código que resolve o problema. Na parte final aqui já eu tenho a parte da leitura da entrada do problema, os 3 valores A, B e C, os quais são repassados para a minha função de solução, e o resultado da função de solução vai ser impresso na saída. E essa solução simplesmente cria um novo vetor XS composto pelos 3 elementos A, B e C, e eu passo para a rotina de ordenação aqui, que vai deixá-los em ordem crescente. Assim, o maior deles será o elemento que termina o vetor, o elemento da posição 2, e aqui é aquela verificação que eu tinha dito anteriormente. Se o maior elemento é igual à soma dos 2 demais, a resposta é sim. Caso contrário, a resposta é não. Tudo feito em uma única linha com um operador ternário. O segundo problema é o problema coloração do Snook 2, versão ABC. O texto do problema diz que há um retângulo no plano XY, com um canto inferior esquerdo no ponto 00 e o canto superior direito no ponto WH. Cada um dos seus lados é paralelo ao eixo X ou ao eixo Y. Inicialmente, toda a região do retângulo está pintada em branco. Snook marcou N pontos no retângulo. A coordenada do iésimo ponto é xi, yi. Então, ele criou uma sequência de inteiros A de comprimento n, e para cada um i entre 1 e n, ele pintou uma região parcial do retângulo de preto, seguindo as regras abaixo. Se o AI fosse igual a 1, ele pintou a região que satisfazia x menor que xi dentro do retângulo. Se o AI fosse igual a 2, ele pintou a região satisfazendo x maior que xi, também dentro do retângulo.
E de forma semelhante, para i igual a 3 e i igual a 4, ele pintou as regiões com y menor que yi e y maior que yi, respectivamente. Determine a área da região branca no retângulo após ele ter terminado esse processo de pintura. São várias as restrições nesse problema. A primeira dela é que as dimensões do retângulo estão entre 1 e 100 unidades, que também está entre 1 e 100 a quantidade de pontos marcados dentro do retângulo. As coordenadas x e i desses pontos estão entre 0 e w, inclusive. As coordenadas y e i estão entre 0 e h. Os valores de h, w, x, i e y, i são todos valores inteiros. E também que os valores da sequência A são 1, 2, 3 ou 4. A entrada do problema é composta por múltiplas linhas, sendo que a primeira dela tem 3 valores, o valor de w, o valor de h e o valor de n, separados por um espaço em branco, e as n próximas linhas são referentes às marcações que o Snook fez, os valores xi, yi e também o valor aí da sequência que vai estar se referindo a esse ponto em questão. Na saída, você deve imprimir o valor da área da região branca que sobra no retângulo após o Snook finalizar a sua pintura. Foram dados 3 conjuntos de exemplos de entradas e saídas. O primeiro deles está exemplificado no texto do problema, vocês podem acompanhar lá no site do Etcoder, que ele faz os gráficos parciais dos processos de pintura, até que sobra uma área 9, 3×3. Também é notável o segundo caso de exemplos, que pode acontecer ao fim do processo não haver mais nenhum ponto em branco ainda, tendo uma região com área 0. Para solucionar esse problema, é importante entender bem como funciona esse processo de pintura e as características que ele vai manter ou deixar de manter para que você possa proceder com esses processos de forma efetiva. A primeira coisa a notar-se é que quando você faz uma dessas pinturas, a região branca, naquele momento, ou se manterá ou ela será reduzida. A ideia aqui é que a gente represente essa região branca por 2 intervalos. O intervalo que ela se estende no eixo x, aqui eu chamei de xl e xr, e também o intervalo por qual ela se estende no eixo y, aqui marcado com yl e yr. No caso da pintura com i igual a 1, ele está querendo pintar, deixa eu voltar para mostrar rapidamente para vocês. Ele quer marcar todos os pontos x que são inferiores a xi. Então, o que vai acontecer? Essa coordenada que marca o lado esquerdo que delimita a região vai ser atualizada. Ou ela vai se manter onde está, ou se o xi estiver ainda dentro do retângulo, mas mais à direita do que xl, então ele vai pintar aquela parte e vai sobrar branco só após o xi. Então, por isso essa atualização, xl é igual a max de xl e xi. No caso que i é igual a 2, eu quero pintar todos os pontos que são maiores do que xi. Então, o ponto que delimita a extrema direita do meu retângulo branco, ou ele vai se manter, no caso que xr permanece sendo xr, ou se o xi estava à esquerda do xr, ele vai pintar do xi em diante, tudo isso vai ficar preto e só vai ficar branco à esquerda do xi. Por isso, essa atualização aí, xr é o menor entre xr e xi. Você pode fazer igual interpretação no segundo eixo, no eixo y, para os valores i igual a 3 e i igual a 4. Veja que para cada ponto, a atualização vai ser feita em complexidade constante, basta eu fazer a avaliação dessas funções max e min, e são n pontos a serem considerados, portanto a complexidade da solução é linear no número de pontos que foram marcados pelo Snook. Eis o código que resolve esse problema. Aqui eu não tenho uma função de solução em separado para que eu possa processar dinamicamente aí todas essas pinturas à medida que elas foram capturadas na entrada. Então começo capturando a entrada na primeira linha, que é as dimensões w, h e o número n de pontos a serem considerados, e aqui as variáveis que marcam os intervalos que delimitam a região branca. Inicialmente a região branca vai de 0 a w no eixo x e de 0 a h no eixo y. Então esse laço da linha 12 vai ser executado n vezes. Para cada uma delas eu leio as coordenadas x e y do ponto que vai caracterizar a pintura e o comando A. Os comandos A serão processados nesse switch, são 4 cases, um para cada valor possível de A. No caso 1, eu atualizo o xl por meio da função max. No caso 2, eu atualizo o xr com o min. E agora o y e o yl e o yr da mesma maneira com max e min, nos casos em que i é igual a 3 ou igual a 4. Quando se finaliza esse processo, eu vou ter 2 intervalos que delimitam a região branca. Resta saber se esses intervalos não foram degenerados. Eu preciso que a diferença entre a esquerda e a direita seja positiva ou zero, para que não seja delimitada. Se acontecer um cruzamento, significa que toda a região já foi pintada.
por isso que a dimensão W da área restante será o maior entre 0 e a diferença entre XR e XL. E de forma semelhante, o H será o máximo entre 0 e a diferença entre o YR e o YL. Tendo a base e a altura, você pode computar a área por meio do produto. Base vezes altura, área do retângulo. Isso vai ser impresso aqui na linha 39, que é a saída correta do nosso problema. O terceiro problema foi o problema C, o reverse unidimensional. Duas raposas, Giro e Saburo, estão jogando um jogo denominado reverse unidimensional. Esse jogo é jogado em um tabuleiro, usando pedras brancas e pretas. No tabuleiro, as peças estão dispostas em uma linha, e cada jogador coloca uma nova pedra ou no fim ou no início da linha. De forma semelhante ao jogo original do reverse, quando uma pedra branca é colocada, todas as pedras pretas que estão entre a nova pedra branca e a próxima pedra branca viram pedras brancas, e vice-versa. No meio do jogo, alguma coisa aconteceu e Saburo teve que deixar o jogo. O estado do tabuleiro, nesse ponto, é descrito pela string S. Há tamanho de S, pedras no tabuleiro, e cada caractere em S representa a cor da iésima pedra a partir da esquerda. Se o iésimo caractere de S é B, isso significa que a cor da pedra correspondente no tabuleiro é preta. De forma semelhante, se o iésimo caractere de S é W, isso significa que a cor da pedra correspondente é branca. Giro quer que todas as pedras no tabuleiro fiquem da mesma cor. Para esse propósito, ele irá colocar novas pedras no tabuleiro de acordo com as regras descritas. Determine o número mínimo de novas pedras que ele deve colocar no tabuleiro. São duas as restrições nesse problema. Primeiro, que o número de pedras no tabuleiro, quando o Giro vai começar esse processo final, está entre 1 e 10 a quinta peças, e os caracteres da string S ou são B ou são igual a W. A entrada contém apenas a string S em uma única linha, e a saída deve ser o número mínimo de novas pedras que Giro tem que colocar para que ele atinja o seu propósito. Foram dados 3 conjuntos de entradas e saídas válidas. No primeiro conjunto temos 3 pedras pretas seguidas de 2 pedras brancas. Giro pode tornar todas brancas colocando no início da fila uma pedra branca. Assim ela vai tornar essas 3 pedras pretas todas em brancas. Todo o tabuleiro terá pedras da mesma cor, um único movimento. Eu também conseguiria resolver com um único movimento colocando uma peça preta ao final. Assim, as pedras brancas ficariam cercadas por pedras pretas e se tornariam, assim, pedras pretas. Vejo vocês que no segundo exemplo, todas as pedras já estão de mesma cor. Assim, não é necessário fazer nenhum movimento, a saída é 0. E no caso, ali no terceiro exemplo, eu tenho que fazer 9 movimentos. Eu vou explicar já na solução do problema como a gente procede para achar esses 9 movimentos necessários para solucionar esse terceiro caso de teste. O que não é óbvio nessa solução desse problema é que eu transformar tudo em preto ou tudo em branco exige exatamente o mesmo número de movimentos. A primeira solução que eu propus, eu avaliava os 2 cenários e escolhi o melhor deles, até que eventualmente eu notei que não havia necessidade dessa diferenciação. Você pode torná-las todas pretas ou todas brancas e o custo em número de peças é o mesmo. Isso porque a solução é oriunda de uma estratégia gulosa. O que se faz? Enquanto eu tenho 2 cores distintas ainda no tabuleiro, eu vou colocar no início da fila uma peça que seja de cor oposta à primeira peça da fila. Quando eu faço isso, como eu estou botando peças de cores opostas, a peça que ocupava até então a primeira posição vai substituir de cor pela nova cor que eu estou colocando. Afinal, todas que estiverem delimitadas entre a primeira que eu acabei de colocar e a próxima que tem cor idêntica que eu acabei de colocar, isso vai acontecer porque no tabuleiro tem as 2 cores ainda, isso troca a peça inicial. Eu vou conseguir repetir esse processo K-1 vezes, e aqui eu estou chamando de K o número de sequências contíguas de blocos de peças de mesma cor. Então, vou avaliando aquelas sequências de peças de mesma cor, chamo isso de bloco, quantos blocos são? São K deles. Então, só preciso fazer esse processo K-1 vezes. Para achar esses blocos de forma eficiente, eu posso usar a técnica dos 2 ponteiros, que eu vou ilustrar aqui já no código. Então, eu vou fazer esse processo um total de n vezes, que é o processo de identificação desses blocos, e depois, tendo essa contagem, basta retornar K-1. Vejam vocês o código aqui, eu já vou direto para a função de solução, onde eu já tenho lida e passado como parâmetro para mim a string S. Minha resposta, que é o número de peças que eu preciso para poder fazer a correção, inicialmente é 0, e n é o tamanho da minha string. Eu vou começar o ponteiro L, o primeiro dos 2 ponteiros, no primeiro caractere da string e vou seguir avaliando todos os caracteres até o final. Então, a condição é enquanto eu estou olhando para um dos caracteres válidos de S.
inicio um segundo ponteiro R em cima de L. E eu vou avançar o R enquanto eu ainda posso, ainda estou dentro da string, e o caractere que está em R coincide com L. Isso significa que eu vou delimitar uma região de caracteres idênticos. Quando esse laço falhar, significa que eu terminei de olhar toda a string ou eu cheguei num caractere de cor diferente. Então, o intervalo fechado no L, aberto no R, contém apenas pedras de mesma cor. Se eu olhei toda a string, significa que de onde eu estava até o final, todos têm a mesma cor, eu já finalizei meu processamento. Caso contrário, tem pelo menos ainda 2 blocos de cor distintas. Vou precisar de mais uma pedra. E avanço agora para olhar o bloco e começa na primeira pedra de cor diferente, logo a seguida do meu bloco. Então aqui, além de estar processando os blocos, eu já estou totalizando a resposta. Ao final, eu retorno quantas pedras foram necessárias. Na parte final do código, eu tenho apenas a leitura da string S, que é repassada para a minha função de solução, e o retorno da função de solução é impresso na linha 37. O quarto e último problema do evento foi o problema D, uma mão invisível. O texto do problema diz que há n cidades localizadas em uma linha, convenientemente numeradas de 1 até n. Takahashi é um comerciante que irá viajar da cidade 1 à cidade n, comprando e vendendo maçãs. Takahashi começará a viagem na cidade 1, sem nenhuma maçã em suas posses. As ações que podem ser feitas durante a viagem são as seguintes. A ação de se mover. Quando ele está na cidade I e o I ainda é menor do que N, mova-se para a cidade I mais 1. Ou fazer comércio. Comprar ou vender um número arbitrário de maçãs na cidade atual. Aqui é assumido que uma maçã irá sempre ser comprada ou vendida por AI e Ns. E N é a moeda do Japão, na cidade I, onde AI são inteiros distintos. Também você pode assumir que há uma quantidade infinita de dinheiro disponível. Por alguma razão, há uma restrição no processo de compra e venda de maçãs durante a viagem. A soma do número de maçãs que foram compradas com o número de maçãs que foram vendidas durante toda a viagem deve ser no máximo igual a T. Note que uma única maçã pode ser contada em ambos casos. Durante a viagem, o Takahashi irá realizar essas ações de tal modo que o lucro obtido na viagem seja maximizado. Aqui, o lucro da viagem é a quantidade total de dinheiro que ele ganhou vendendo maçãs, subtraído da quantidade total de dinheiro que ele gastou comprando maçãs. Note que ele não está interessado nas maçãs que ficam em suas posses quando a viagem termina. A Oki, que é um rival comercial de Takahashi, quer causar problemas a Takahashi manipulando o preço do mercado de maçãs. Antes de começar a viagem do Takahashi, a Oki pode mudar AI de uma localização por um inteiro arbitrário AI linha para qualquer cidade I, qualquer número de vezes. O custo de fazer tal operação é a diferença em valor absoluto entre o valor antigo do preço das maçãs menos o valor do preço novo. Após realizar uma operação, cidades diferentes podem ter agora valores iguais de AI. O objetivo de Aoki é reduzir o lucro de Takahashi em pelo menos 1 ien. Determine o custo mínimo total para atingir esse objetivo. Você pode assumir que o lucro esperado por Takahashi é inicialmente no mínimo 1 ien. Há 5 restrições para esse problema. A primeira delas, que o número total de cidades está entre 1 e 10 elevado à quinta potência, que os custos de venda e compra das maçãs em cada uma das cidades está entre 1 e 10 elevado à nona potência, que inicialmente todos os valores aí são distintos e que o total T de maçãs que devem ser compradas e vendidas está entre 2 e 10 à nona potência também. Por fim, no estado inicial dos valores de AI, é esperado que Takahashi tenha um lucro que seja no mínimo igual a 1 ien. A entrada é dada em 2 linhas. Na primeira linha tem o valor N, que é o número de cidades, e também o valor T, que é o total de maçãs que o Takahashi pode comprar e vender no total, no somatório. E na segunda linha, os valores de compra e venda das maçãs em cada uma das N cidades, todos esses valores separados por um espaço em branco. Na saída, você deve imprimir o custo total mínimo que o Aoki tem que pagar para diminuir o lucro do Takahashi esperado em pelo menos 1 ien. Foram dados 3 conjuntos de entradas e saídas válidas. Vou detalhar aqui só o primeiro, vocês podem depois trabalhar o exemplo 1 e o exemplo 2. Vejam vocês aqui que a minha viagem começa aqui na cidade 1, onde comprar uma maçã ou vender uma maçã custa 100 ienes.
No total, o Takahashi só pode fazer 2 operações, ou seja, ele pode comprar uma maçã e vendê-la depois. Se eu, porventura, comprasse uma maçã aqui, não compensaria vender ela aqui, porque eu tomaria um prejuízo de 50 ienes, e se eu vender ela aqui na terceira cidade, eu lucraria 100 ienes. Por outro lado, se eu não fizesse comércio na cidade 1 e chegasse na cidade 2 e adquirisse essa maçã por 50 ienes, eu poderia vendê-la na cidade 3 por 200 e lucrar 150. O Aoki, para atrapalhar essa relação comercial, basta que ele modifique o valor desses 50 para 51, por exemplo. Ao aumentar o preço da maçã aqui para 51 ienes, eu compraria por 51, venderia por 200, lucraria 149 e meu lucro foi reduzido em 1 iene, que era o objetivo dele, por isso uma operação. Outra maneira, daria o mesmo resultado, seria manter os 50 aqui no valor de compra, mas reduzir para 199 o valor de venda. Então você vai ter que tomar atitudes semelhantes nesses outros 2 casos. Não vou detalhá-los agora porque o detalhamento deles equivale à solução que eu vou apresentar para vocês agora. Para resolver esse problema, a gente tem que observar inicialmente que não dá para simular todas essas iterações, seja usando força bruta ou programação dinâmica, porque os limites do problema são muito grandes. Então a gente tem que começar a considerar a possibilidade de simplificar as opções que eu tenho para considerar para que eu consiga fazer isso em tempo hábil. Primeira observação importante. Quando eu compro maçãs na cidade AI, eu quero vendê-las na cidade AJ, com J, que sucede o I com o maior J possível. Então, para cada cidade, eu quero olhar a cidade à esquerda que tem o maior AJ possível, de maneira que assim eu consiga ter o maior lucro possível. Não me adianta vender em cidades que têm um AJ menor do que o máximo. Outra coisa interessante é que se eu souber isso, eu consigo fazer para cada cidade uma expectativa de lucro. Se eu adquirir as maçãs nessa cidade, por quanto eu consigo lucrar. E o ideal é comprar metade das maçãs, que é o T sobre 2, na cidade e vendê-las pelo maior lucro possível a metade restante, porque sobrar as maçãs não afeta o resultado do problema. Não vale a pena deixar maçãs guardadas, nem comprar mais maçãs do que eu consiga vender. Então a ideia é ficar nesse valor intermediário da metade. Metade comprada, metade vendida. O ideal é que se eu puder fazer essa avaliação de lucro para cada uma das cidades, vai ter uma cidade onde vai representar a situação ideal. Então, no ideal, eu vou ter uma única cidade para fazer a compra da metade das maçãs e uma segunda cidade onde eu farei a venda dessas maçãs. Então, quando eu fizer essa avaliação de lucro individual para cada uma das N cidades, eu vou registrar L maiúsculo como sendo o maior lucro possível. Para fazer com que o Takahashi perca lucro, a gente já viu no primeiro exemplo que basta tirar 1 iene do valor de venda ou de compra nesse par de cidades que eu identifiquei. Então a resposta não é sempre igual a 1 somente por um detalhe importante, que pode ser que existam outras cidades que dêem o mesmo lucro. Então esse valor máximo L lá maiúsculo pode ser que ele aconteça em 2 cidades, em 3, em 4 cidades. Aí que está o segredo do problema, eu tenho que identificar quem é esse lucro máximo e quantas vezes ele aconteceu nessa listagem dos L's. Para cada vez que eu encontrá-lo, eu reduzo 1 iene no valor do AJ ou do AI, é indiferente, para prejudicar o lucro do Takahashi. Portanto, a resposta desse problema é o número de lucros individuais de cada cidade, que corresponde ao lucro máximo. Lembrando que o lucro individual é o valor de compra dessa maçã aqui, eu vou subtrair ele do maior AJ que sobrar à esquerda dessa cidade. Se eu usar de uma fila com prioridades para manter o registro desses L's e extraindo os maiores para saber quantos são, a complexidade fica n vezes o log de n. Uma coisa que não está detalhada aqui no texto e eu vou mostrar no código é como achar para cada i o maior AJ que está à sua esquerda de forma eficiente. E não há segredo quanto a fazer isso, basta que você faça o processamento das cidades em sentido oposto ao que a gente está acostumado, no sentido oposto ao nosso sentido de leitura. Eu vou processar a cidade da última para a primeira. Assim eu vou poder manter registro do maior valor que está à minha direita, uma vez que eu já olhei todos eles anteriormente. Eis aqui o código, vamos dar uma olhada na função de solução. Ela precisa como parâmetros o número de cidades, o meu valor total de transações que eu posso fazer e o valor dos AIs, aqui eu acabei chamando de XS, mas é os AIs do problema. Minha fila com prioridades, aqui é uma max heap, vai manter o maior valor já inserido no topo. E por enquanto, o BEST aqui vai registrar o maior valor aí que eu já vi até o momento. Como eu vou processar de trás para frente, ele é o último elemento. E comprar maçãs na última cidade não me adianta, porque eu só poderia vender na própria cidade e o lucro seria 0. Então, da cidade n-2 em diante, voltando para trás, de uma em uma, o maior valor de venda que eu consigo é o maior valor que eu observei até o momento, que está à minha direita, menos o valor que eu comprei as maçãs. Isso vai para a minha fila de prioridades. E pode ser que eu tenha que atualizar esse maior valor que eu vi até então. O maior valor que eu vi até então é o que eu já vi
e o que eu estou olhando agora. Então, essa variável vai manter aqui o maior valor AJ à direita do próximo AI que eu vou avaliar. Em seguida, eu olho na minha fila de prioridades, o valor que vai estar no topo da fila é o maior lucro possível, e essa é a minha resposta, que é o número de vezes que eu tenho que alterar um dos coeficientes para que esse lucro diminua. Então, enquanto a fila não estiver vazia e o topo ainda tiver esse valor máximo, incremento minha resposta e descarto o topo. Essa será a resposta do meu problema. A parte final corresponde à leitura das variáveis e a chamada e impressão do retorno da função de solução. Aqui a gente finaliza o Opção desse evento. Eu agradeço mais uma vez todos aqueles que estão acompanhando essa série de vídeos. Quem pegou esse vídeo e não viu os anteriores ainda, a gente começou a sequência de Upsolvings no ABC 042, esse é o 047, e a gente vai seguir adiante com mais alguns eventos ainda, para que quem esteja iniciando seus estudos em programação competitiva tenha um material de referência com contextos que tenham um nível de dificuldade razoável para estudantes em nível intermediário e iniciante, para eles terem confiança para fazer contextos aí, de repente, com um nível de dificuldade superior. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.